Ei, gente, muito boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar, fim de semana. Foi bem amargo pro futebol mineiro. Vice-campeonato da Libertadores do Galo no sábado, mas o Gé tá aqui sempre, na alegria e na tristeza. Vamos contar agora a história de sábado, final da Libertadores do Galo contra o Botafogo. Aquela expulsão no início criou um cenário de esperança, mas o fim terminou triste pros atleticanos. Não teve título da Libertadores em 2024. Não vai ter também em 2025. Meu filho, quando chegou aqui hoje no estádio, me mandou uma foto que o estádio estava lindo e falou para aproveitar esse momento e não desperdiçar essa oportunidade. Infelizmente, desapontei não só ele, não soube aproveitar essa oportunidade. O choro de quem não tem mais chances nem pelo Brasileirão de disputar a taça do maior campeonato do continente no ano que vem carrega muito mais do que a derrota em uma final. Um time que não vence há 11 jogos, que não consegue fazer as pazes com a vitória, nem mesmo quando os segundos pintados de vermelho na decisão parece que vão ajudar. Um lance com 40 segundos e o cartão vermelho está na mão do... Isso pode mudar completamente a história do jogo. Praticamente um jogo inteiro pela frente, com 11 contra 10, mas essa conta não fechou. Dois gols do Botafogo ainda no primeiro tempo. É mais um grito de gol que ecoa forte na torcida do Glorioso. Nessa hora resta ao torcedor atleticano acreditar. Vale então a aposta de Gabriel Milito, em quem ouve há mais tempo esse grito e por isso entende o que ele significa. Eduardo Vargas só precisou dar o primeiro toque na bola. Ele tem faro de gol! História perfeita para um final diferente. O Eduardo Vargas! Para fora do gol! É a chance mais clara do jogo! E no último lance do jogo... Um gol que ecoa no coração de milhões de torcedores do Glorioso em todo o Brasil! No abraço da família, o consolo. Mas quem pode consolar o torcedor? E sinto muita dor pela torcida que veio a Buenos Aires. Também por quem ficou em BH. Eles acreditavam muito na gente. Uns escolhem enfrentar a dor com leveza. Outros sentem o duro golpe. Temos uma dívida enorme com a massa atleticana. Fica o sonho adiado, fica a tristeza no nosso coração. E que sirva como aprendizado pra gente. Golpe duro pros atleticanos. Vamos entender por que o Galo tá fora da Libertadores do ano que vem, não tem chance pelo Campeonato Brasileiro. O Atlético tá com 44 pontos, o Corinthians no G8 tem 50. 6 pontos, até dá pra atingir o número de pontos. Só que o Corinthians tem 3 vitórias, só tem 2 jogos na matemática, não dá. Jogos do Galo, Vasco fora e Atlético Paranaense. Olha uma notícia importante, o torcedor do Atlético está insatisfeito. A sede do Galo em Lourdes amanheceu pichada com crítica aos donos da SAF do clube, os 4 empresários Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador. A pichação, você pode ver aqui, estava escrito 4 R's, 4 ratos, mas ela já foi limpada agora no final dessa manhã e essa vandalização foi apagada. Isso não é o caminho, né, gente? Não deu pro Galo na final da Libertadores. O Galo que já havia perdido a final da Copa do Brasil também perdeu a final da Libertadores sábado para o Botafogo, mesmo jogando praticamente o jogo inteiro com um homem a mais. O Atlético não teve competência suficiente para vencer o Botafogo, derrotado. O Fogão levou a sua primeira Libertadores. Aliás, já vamos pro Rio de Janeiro, muita festa lá no Rio de Janeiro com o título do Botafogo. Mas vamos falar da situação do Galo. Tá rolando no YouTube a enquete tá rolando no YouTube, se você é a favor ou contra a permanência do Milito, o técnico Gabi Milito, que pra mim Alexandre Simões pecou demais. Um homem a mais, início do jogo, segurar Lianco, segurar o time. Que covardia, o que faltou pro Galo, na sua opinião? E o Milito tá na corda bamba? Não tá? Já o Rafael
vai atualizar pra gente situação de momento do Galo, mas que ficou devendo, ficou, hein, Simões? Ah, sem dúvida, Thiago, sem dúvida. A impressão que a gente tinha é que aliás, a impressão não, né? A certeza que a gente tem, primeiro que o Milito é outro homem de fé, né? Porque aí ele foi apostar no Bernard. Se ele aposta no Alisson, o Alisson não tá pronto, mas o Alisson, às vezes ele joga bem, às vezes ele joga mal. Verdade ou mentira? Mas só por característica, né? Você apoia alguém de velocidade, que já vai intimidar o adversário. Mas o Alisson é irregular. Ou ele joga bem ou ele joga mal. O Bernard só joga mal. Que faz, hein? Só joga mal. E eu acho, e eu fui a favor da vinda do Bernard e achei que ele ia chegar e desequilibrar, e acho que ele ainda pode fazer isso, tá? Ele ainda pode fazer isso, né? Porque a gente viu o Bernard jogar na Europa e o Bernard é um cara que pode fazer a diferença pro Galo. Mas ele não está acontecendo. Então, quer dizer, essa coisa do Milito, o que mais me impressionou, Thiago, é o fato de o Mariano e o Vargas terem sido os melhores jogadores do Atlético. E dele ter tirado o Scarpa. Não sei se o Scarpa estava com algum problema físico. Ele entrou no final do jogo contra o Juventude, né? Mas aqui, o Mariano, até, 5 jogos, era completamente escanteado pelo Milito. Aí entrou contra o Botafogo aqui e jogou bem. Foi o cara que marcou o Luiz Henrique. Beleza, já foi um negócio assim estranho, né? Um jogo importante, aparece o Mariano. Bem, quer dizer, mostrou que estava pronto. Por que é que não estava sendo utilizado? Insistir com o Lian, sabe, o Lian foi muito útil lá contra o Flamengo, legal naquela proposta, mas você tem um cara da posição, de ofício, que chegou à seleção e simplesmente o Milito escanteou o Mariano a temporada toda. E outro ponto que a gente não pode deixar de destacar, né, Thiago, é isso, né? O Botafogo teve o jogador expulso, o lance foi com 30 segundos, a expulsão foi com 64, 1 minuto e 4, né? Porque considera no momento que o árbitro dá o cartão vermelho, né? E ele não conseguiu botar o Scarpa no jogo, cara. O Scarpa continuou exercendo a função dele lá pro lado do campo, lá, o cara que podia pensar o jogo do Atlético. Foi escanteado. Aí, mas no Palmeiras ele jogava. Gente, o Palmeiras tem o Rafael Veiga e o Scarpa. O Atlético tem o Rafael Veiga. O Atlético tem um lateral como o Marcos Rocha. Então, a gente não pode comparar a função que o cara exercia num time que tem o Zé Rafael como volante, não pode. Marcos Rocha ultrapassando o Mike, passando não dá pra comparar. Então não vamos comparar. Ele pegava a bola, olhava pro lado, tinha o Lian lá atrás, né? Exato. Então não vamos comparar. O cara que podia criar pro Atlético, que podia fazer a diferença no meio, era o Scarpa, tá? Agora, aí no jogo, ok, o treinador do Botafogo é um cara badalado, tá? E o passeio que ele tomou do Felipe Luiz na final da Copa do Brasil. E o passeio que ele tomou do cara que treinava o Sub-20 do Flamengo até outro dia e que ano passado era jogador ainda. A leitura de jogo dele é ruim. Péssima. A do Felipe Luiz engoliu ele nos 2 jogos da final da Copa do Brasil. Tô mentindo? Não, e eu acho que a gestão dele também é ruim. Quando você pega, improvisa o Lian, você já dá um recado pro Mariano o ano inteiro que não serve. Zagueiro também. Sabe, o Lemos não serviu o ano inteiro, nem relacionado era, de repente começou a ser opção. Então, é aquela situação. E os jogadores do Atlético que faziam a diferença, os caras foram piorando, né? O Arana vive um momento horrível. Ele foi substituído nas 2 finais contra o Flamengo, entendeu? Então, quer dizer, é uma situação, Thiago, que realmente é complicado. Ô, Nath Fiuza, eu quero te ouvir também, apenas dizer pra você do interior, que quer ouvir a Nath, que quer saber mais do Galo, né? Desse momento de lamber as feridas, tem a reta final de Campeonato Brasileiro, que aliás o Atlético já sem chance de Libertadores, hein? O Galo não jogará Libertadores no ano que vem, um tremendo prejuízo, Corinthians ganhou, Bahia também ganhou, com isso o Atlético já matematicamente sem chances de Libertadores pro ano que vem. Você é a favor ou contra a permanência do Milito? Você é a favor ou contra a permanência do Milito pro ano que vem? Milito tem culpa, não tem? Você pode votar no YouTube, no @Itatiaia_Esporte, @Itatiaia_Oficial, nesse momento quase 60% a favor da permanência do Milito. Simões vai atualizar já. Então agora, você do interior, fica com o Jornal da Itatiaia Tarde. A gente segue no rádio, no YouTube, no aplicativo para todo o estado com o Rádio Esportes. Nath Fiuza, vamos falar da... Ô, Nath, tem muita gente considerando vexame, viu? Olha, com um a mais, né? Uma final de Libertadores, você toma 3 gols do adversário. Vexame é muito forte ou se enquadra pro que fez o Galo lá em Buenos Aires, hein, Nath?
Eu acho que tá mais ou menos por aí, viu, Thiago? Eu acho muito você tomar 3 gols jogando com um a mais o tempo todo numa final de Libertadores. Não é um jogo comum, né? É um jogo de máxima concentração, de máximo empenho, de máxima entrega. E você tomar 3 gols, tendo a oportunidade de jogar a partida inteira com um atleta a mais, eu acho que faz muita diferença. Eu até falei ontem no Bastidores que o problema do Atlético não é ter necessariamente ser vice da Copa do Brasil e da Libertadores. Um tem que perder, faz parte do futebol. Mas você ter tomado um vareio de bola no Maracanã no primeiro jogo e ter perdido por 3-0, como disse o Simões, com um treinador muito mais jovem que o Milito, conseguindo fazer uma leitura muito mais inteligente do jogo do que ele, e depois na final da Libertadores, tendo a faca e o queijo na mão, de quem sabe mudar o time, ir pra cima do adversário, construir uma boa vantagem ainda nos primeiros 45 minutos e não conseguir fazer isso, aí ficou feio, né? Aí ficou feio nas 2 oportunidades, em especial agora no que aconteceu lá no Monumental de Núñez. Acho que todo mundo tem culpa, né? Acho que a gente precisa dividir, né, esse bolo, né? O bolo da culpa tem várias fatias. A diretoria tem a sua culpa, porque o Atlético chegou a 2 finais com um elenco desequilibrado em qualidade. O Milito, quando olha para o banco de reservas, não tem jogadores com a capacidade de mudar a história de um jogo. Ele teve que recorrer ao Bernat. Seria a minha escolha? Não seria. Assim como o Simões, eu teria optado pelo Alisson e teria optado pelo Vargas, até mais cedo do que ele colocou. Mas ainda assim não dá para achar que Alisson, que Paulo Vitor, que Robert, que Allan Kardec, que tem um gol no ano, são soluções para uma final de Libertadores. Então a diretoria tem sua parcela, o Milito tem a sua parcela de culpa, né? Você pensa um treinador que chegou ao Atlético com um cartaz de um treinador ofensivo, que gosta de propor o jogo, que gosta de ir pra cima, vai ser o galo doido do Milito. E aí numa final, isso na teoria, e aí numa final de Libertadores ele tem a oportunidade de mexer o time, de tirar um homem de marcação e colocar alguém para ajudar mais na articulação do jogo que fosse. Se ele não quisesse colocar necessariamente um atacante, que tirasse um zagueiro e colocasse o Saravia, para ter alguém ali para dialogar no lado esquerdo, no lado direito com o Scarpa, que acabou ficando muito apagado, que ele recuasse um pouco mais o Paulinho para ajudar um pouco mais na construção do meio-campo, que ele trouxesse o Scarpa pro meio, para ser esse cara de mais criação, porque o Atlético perdeu completamente o meio-campo e era o setor, né, mais desfalcado do Botafogo, que tinha menos gente para marcar. Nada disso ele conseguiu ler. Então ele tem a sua parcela de culpa, e os jogadores, né? Porque muitos dos que a gente mais acreditava estavam num dia péssimo. Aliás, o momento é muito ruim, mas aquela tarde também de sábado, alguns estavam num momento assim tenebroso. Simões citou Arana, praticamente não apareceu no jogo, assim, um momento muito complicado. O Scarpa foi substituído, eu não o substituiria, mas também jogou muito pouco, e aí culminou no que aconteceu, né, Thiago? O Arana com o Everson, que vacilo, né? Pô, eu acho que foi mais do Arana que do Everson, eu sabia? Também acho, tinha porque que dar um ele não podia. Eu também não acho. Podia ter cercado aqui a bola, tinha que ter tirado a bola aquilo dali. É o tipo de jogada do cara desconcentrado, e principalmente, né, com um cara com a velocidade do Luiz Henrique. Agora, é interessante nesse ponto, né, o Thiago, a gente começa a viver no futebol brasileiro uma novidade, né? A gente até destacava no sábado, não lembro se foi o João Vitor ou se foi o Cláudio, mas dizendo que foi a primeira final entre 2 SAFs no futebol brasileiro, né? E ela ainda é uma coisa muito, assim, mal compreendida pelo torcedor, né? Eu acho que até que ele nem tá errado, não, porque lá no início começou a se criar aquela competição de SAF, né? Qual que valia mais? Vocês se recordam disso? Quando o Vasco foi vendido, o Vasco foi vendido 900 milhões, né? O John Textor, né? Ele colocou no Botafogo um dinheiro que o Botafogo não teria condição nunca de colocar. Só que agora ele deve 100 milhões de euros lá no Lyon, que é outra SAF dele. Na França. Vai continuar, sabe? Eu acho que é uma situação que até nós da imprensa também, eu acho que a gente tem esse papel de esclarecer como é que é isso. Até porque a gente tem os nossos 2 gigantes aqui, Cruzeiro e Atlético, sendo SAFs, né? E a gente precisava ter essa situação, porque os 2 tinham quebrado, os 2 tinham falido, eram empresas falidas, né? E a gente percebe, por exemplo, o quê? Como começou a história de SAF no Atlético? Foi lá em 2020, não foi? Sendo eliminado por quem na Copa Sul-Americana? Afogados, teve aquela... Não, Afogados na Copa do Brasil e União de Santa Fé na Copa Sul-Americana. Mas a pancada foi Afogados, né? Afogados, do goleiro de boné. Caiu todo mundo, isso, né? Do goleiro de boné. Do Damel, foi cair em treinador, todo ali mundo. Começa essa história, né? Aí hoje, o Atlético tá vivendo
uma crise entre aspas, porque perdeu uma final de Libertadores, que não poderia perder. Na minha opinião, com a expulsão do cara, o Atlético tinha que ganhar aquele jogo. E eu acho que a culpa maior de não ter ganhado é do Milito. Mas, há menos de 5 anos, a gente estava vivendo uma crise no Atlético, porque ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Afogados de Ingazeira e da Copa Sul-Americana na primeira fase pelo União de Santa Fé, que é um time muito pequeno da Argentina, tá? A gente está vivendo um momento conturbado no Cruzeiro, que em 2020 e 2021, o torcedor botou a mão pro céu e fez festa porque não caiu pra Série C. Porque Luxemburgo e Filipão vieram aqui e salvaram. Então, a gente precisa ter a ideia e a noção do que é SAF. E eu garanto, eu afirmo, eu não sei quanto ganha cada jogador, quanto é folha. Atlético e Cruzeiro hoje tem times com um poder financeiro maior do que eles poderiam ter se fossem associações. Se fossem associações, Simões, não tinha a metade da folha de pagamento que tem. Não, as pessoas esquecem, não fossem associações, Cruzeiro e Atlético talvez estariam jogando Série C, Série B. Ou fazendo tipo um repá, né? O clássico da Série B. Então, é esse tipo de questão, e eu acho que nós também temos culpa nisso, porque eu acho que talvez a gente não tenha esclarecido tanto pro torcedor. SAF é uma lei que foi criada e uma lei muito boa, tá? É do Portinho e o Carlos Portinho, senador do Rio de Janeiro. Sim, e o presidente do Senado apoiou bastante, o Rodrigo Pacheco. Mas ela foi feita, tá? Não é pra milionário, bilionário ou qualquer um chegar e despejar dinheiro em clube e sair contratando, não. Ela foi feita pra salvar instituição falida. E Cruzeiro e Atlético eram instituições falidas há 4, 5 anos. Eu repito, o Atlético estava vivendo uma crise em 2020, que foi eliminado pelo Afogados de Ingazeira na Copa do Brasil na primeira fase e pelo União de Santa Fé na Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro vivia crise porque o torcedor estava desesperado com a possibilidade de queda para a Série C em 2020 e 2021. Então, existem erros, existem responsabilidades, todo mundo tem a sua parcela, mas eu acho, tá? Eu acho, e é a minha maneira de pensar o futebol, que a gente não pode esquecer do que a gente viveu há pouco tempo e do que a gente está vivendo agora. Eu acho que viveu uma crise, porque perdeu uma final de Sul-Americana, ou porque não tá no G8 do Brasileiro, ou porque perdeu final de Copa do Brasil e final de Copa Libertadores, é muito melhor do que viver crise, porque não caiu pra Série C por pouco, ou porque foi eliminado pelo Afogados de Ingazeira. É isso, pra fazer justiça à lei da SAF, o senador Rodrigo Pacheco, né, mineiro, foi quem esteve à frente desta lei que transformou a história do futebol no Brasil. Galo, Galo, já tem compromisso importante no Brasileiro. O Rafael Leal, como é que fica a vida do Galo que não tem mais Libertadores? Ano que vem, a Liberta já era, Rafa. É isso, Thiago. Um abraço pra você, boa tarde a quem nos acompanha. O sinal eletrônico marcando 12:45. O Galo que se reapresenta na tarde desta segunda-feira. Treinamento marcado para as 4 horas, pensando no Vasco da Gama, esse jogo fora de casa no Rio de Janeiro. E o Galo tendo ainda 2 disputas dentro dessa Série A do Campeonato Brasileiro. Buscando um resultado bom fora de casa para espantar a chance de rebaixamento, ainda que elas sejam mínimas, 0,1%, o Galo tem que ficar de olho nessa turma que está na parte de baixo da tabela. Para além disso, a outra briga do Atlético é por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Galo terminar o ano sem 2 títulos de Copa e ficar de fora de um torneio continental dá um gosto ainda mais amargo para o torcedor. Portanto, o Galo entra nessas 2 rodadas derradeiras do Brasileirão buscando vaga na Copa Sul-Americana. A reapresentação hoje, o restante da programação ainda não foi divulgado e a gente segue apurando aqui mais informações dessa reapresentação do Galo começando o mês de dezembro. Thiago Reis. Valeu, obrigado, Rafael Leal.